Quem tira nossas dúvidas é o otorrinolaringologista, o Dr. Arturo Carpes. Bom dia, bem-vindo ao programa, Dr. Arturo. Bom dia. Como vai? Você viu que hoje tem muita coisa no programa, né? Vamos falar de pedra nos rins, vamos falar de maquiagem e agora vamos falar de recém-nascidos e dos problemas, né, que depois afetam com um bullying, né, uma orelha de abano. É possível reverter quando é recém-nascido? Então, existe uma gama grande de deformidades do pavilhão auditivo externo, da orelha, né, que quando detectado precocemente podem sim ser corrigidos, evitando uma cirurgia em outra idade para frente, né? E principalmente essa questão social do preconceito, sim, do bullying para essas alterações anatômicas, né? Mas também isso precisa passar por dentro de um grupo que seja capaz de analisar outras questões funcionais, né, da audição, né? Porque quando a criança apresenta deformidades do conduto auditivo externo, ela é mais propensa a ter alterações do ouvido interno e perdas auditivas. Então, o grupo que se propõe a tratar isso, a investigar, precisa estar apto a fazer esse tipo de avaliação e coordenar bem o tratamento. Então, vamos ao primeiro passo. O bebê nasceu, tem que fazer um teste que é o teste da orelhinha. Que teste é esse? O teste da orelhinha é uma triagem auditiva neonatal, né? Desde 2010 existe uma lei federal que obriga toda a instituição onde nasce uma criança precisa fazer esse teste, mesmo o teste do pezinho. Esse é o teste da orelhinha, que é uma triagem auditiva. Né? Auditiva. Então, todas as crianças, a princípio, fazem esse teste, né? Quando a criança apresenta deformidade externa, ela passa a ser de um outro grupo que precisa fazer uma investigação mais profunda, né? E aí quem faz é o otorrinolaringologista? Isso, a parte auditiva quem faz é o otorrinolaringologista. O teste da orelhinha pode ser feito lá no hospital, pela própria enfermeira, ou tem que ter um pediatra acompanhando? Normalmente é um fonoaudiólogo que aplica o teste, é um teste simples, que a criança não sente, né? E é extremamente importante para detectar essas perdas auditivas que são extremamente frequentes. Né? A gente falou sobre isso nos programas umas semanas atrás e é muito importante, inclusive, ter essa lei. Né? Então, assim, normalmente os estudos mostram que 1 a 3 crianças a cada 1000 nascidos vivos apresentam algum tipo de perda auditiva. Né? Não é bastante? Quando ela tem algum fator de risco, tipo passou na UTI, teve alguma doença, alguma infecção no período gestacional ou apresenta uma deformidade da orelha externa, essa frequência de perda auditiva passa de 1 para 50. Então, é extremamente importante essa avaliação. Então, tem a ver a deformidade na orelha externa com a deformidade de dentro? Dependendo do tipo de deformidade, né, não a orelha de abano, mas outras deformidades, a criança passa a ter uma chance muito maior de ter perda auditiva. Quais deformidades, por exemplo? Deformidades apêndices auriculares, ausência do conduto auditivo externo, né? Então, é importante a gente saber identificar isso, não só por uma questão estética, mas funcional. Entendi. Né? E você vê aqui os estudos recentes que existe a oferta desse tipo de exame auditivo no Brasil, até agora nesse momento de eleição é muito importante, né? Porque você vê, a lei começou em 2010, né? Que é super recente. Até 2008, né, menos de 10% das crianças nascidas no Brasil faziam o teste da orelhinha. Agora, os últimos estudos de 2015 mostram que chega não bate 40%. Então, apesar de ser obrigatório. Exatamente. Então, por isso que temos uma população de 5 milhões de pessoas com algum tipo de perda auditiva. De audição. Né? Então, gente, você que é mamãe, você que vai ter um bebê gestante, ou você, se bem que mamãe já não adianta mais, porque é quando o bebê nasce. Né? Quando o bebê nasce que essa triagem auditiva precisa ser realizada, né? O diagnóstico precisa ser feito até os 3 meses e a implantação do tratamento até os 6 meses para que essa criança adquira a habilidade neuronal, né, central, de processar a informação auditiva. Só 40% dos bebês que nascem atualmente fazem o teste da orelhinha. Todos. No território nacional. No território nacional. 100% deveriam fazer. A gente tem uns cards, inclusive, que o senhor enviou, para que nós possamos... o teste da orelhinha, por exemplo, já falamos. Tem alguma coisa que a gente não falou mais do teste da orelhinha?
É um teste que tem que ser universalmente realizado, né? Isso quando o bebê, o sistema, os convênios de saúde são obrigados a oferecer esse tipo de Mas teste. pelo SUS também fazem? Pelo SUS é obrigado, né? É obrigado, mas tá. a gente entra naqueles 40%. Tá bom. Isso ok. de triagem, né? A gente está falando de triagem. Sei. O convênio é obrigado a fazer a triagem. A gente está depois tratamento, isso aí já é outra coisa. Outra tá. coisa. Vamos ao segundo card, depois do teste da orelhinha. Deformidades na orelha. Aqui o senhor falou um pouquinho, mas vamos falar um pouco mais, né? A deformidade da orelha, nenhuma orelha é igual a outra, inclusive no mesmo indivíduo. Né? Então ela pode. Uma é diferente da outra? Uma é diferente da outra. Né? A simetria perfeita é praticamente impossível de acontecer. O que faz a orelha uma forma boa de identificar, né, com uma impressão digital as pessoas. Assim. Olha! E a origem embriológica lá é extremamente complexa, né, o que faz ser um centro passível de deformidades. Né? Então, existem aquelas que são mais perceptíveis do ouvido externo. Né? A gente tem foto disso? Tem alguma foto? Acho que tem algumas Deixa eu ver. aqui. Vamos colocar as fotos para a gente ir falando. É que eu acho que as fotos eu acho que vai ter a sequência de pré e pós-tratamento também, né? Tá. Mas a gente vê na rua sempre uma orelhinha com algum tipo de defeito, algum grau, né? É importante a gente definir. Por exemplo, esta daí. Aparentemente eu não vejo nenhum defeito, mas tem aí no... Exatamente, é o defeito, né? Defeito é aquilo que todas as estruturas estão presentes, né? Mas com algum grau de assimetria do que talvez fosse o considerado normal. É diferente de má formação, onde há ausência ou soma das estruturas. As estruturas não estão presentes, não estão funcionantes, né? Entendi, mas então, esse antes, o que tem aí? Esse antes a gente consegue ver a parte externa aqui Vamos ampliar a imagem para as parte pessoas externa, poderem... que a gente chama de hélix, né? Ela está um pouquinho constrita, né? E isso vai gerar um defeito puramente estético na criança. Né? Por exemplo, o quê? Então, ela vai crescer com esse tipo de assimetria. Isso pode levar a questões de bullying, né? Mas esse é um caso leve, né? É um caso leve. É bem leve. Esse é um caso leve. Existem casos maiores, né? Onde há ausência completa da orelha externa, orelha média, né? Que ligados principalmente a questões congênitas, né? Genéticas, eu digo. Por exemplo, presente no Treacher Collins, onde teve há pouco tempo o lançamento daquele filme do Extraordinário, né? Que é uma criança com Treacher Collins que demonstra lá essas... E aqui houve o que? Operação? Não, aí houve então um processo de modelagem dessas estruturas, né, no momento precoce da vida, né? Então essa criança onde é feito o diagnóstico, né, passou pela triagem auditiva, viu que é só um defeito externo. Né? A gente aproveita esse momento antes das primeiras 3, 4, 6 semanas de vida, onde há um aumento 100 vezes maior de estrógenos, né, maternos que passam para a criança, que é capaz então de modelar essas estruturas, né? Então a gente modela literalmente a cartilagem. Aqui tem alguns aparelhos, são esses aparelhos para modelar? Esse tipo de tratamento é muito antigo, né? Foi com o passar dos anos se aprimorando e hoje a gente encontra dispositivos como esse que tornam prático qual é o dispositivo? Como que o dispositivo ele funciona com uma estrutura basal, né, que aqui infelizmente está trocada a orelhinha, não vai encaixar, mas ele encaixa. Esse aqui é um modelo de uma orelhinha por baixo aqui do pavilhão aditivo, né, e através de uma densidade correta do material, para a gente fazer uma pressão, então realmente modelando, né, colocando esses outros dispositivos aqui que a gente consegue... Você consegue reverter uma orelha de abano? Consegue reverter uma orelha de abano. Mas isso tem que ser recém-nascido. Recém-nascido. Então, algumas deformidades, né, elas podem evoluir de uma maneira satisfatória. Então, por alguma questão de posicionamento da criança dentro do útero, está apertando a orelhinha nasce dobradinha. Então, na primeira semana, até 30% dos casos assim resolvem, quando é por uma questão. Quando passa dessa primeira semana de observação e não resolveu a deformidade, aí a gente entra no momento ideal de aplicar esse tipo de terapia. Depois de uma semana de observação. E à medida que o estrógeno materno vai diminuindo na corrente sanguínea da criança, vai perdendo a plasticidade da cartilagem. E aí, após assim, os primeiros 4 semanas de vida da criança, vai diminuindo esse efeito, essa plasticidade para modelar.
Tá? Então, os resultados começam a ficar piores. Sei. Né? A gente vê muitas pessoas no Brasil todo, você também deve ver, doutor, que colocam fitas adesivas e tudo. Por que a gente não deve fazer isso? Ou deve, não sei, deve? Uma porque essa criança tem que ser tratada dentro desse grupo multidisciplinar capaz de fazer o diagnóstico também funcional, prever algumas complicações e dar todo o suporte. Não dá para fazer isso com a super bonder da vovó lá, né? Então, a orelha, a cartilagem, ela é nutrida de fora, não tem vaso sanguíneo dentro da cartilagem. Então, se aplica uma pressão muito grande, você pode levar a necrose da cartilagem. Olha isso, então gente. por isso que precisa ser explicado isso para a família, existe a necessidade da aplicação e da visita sequencial desse paciente e uso de dispositivos que não trabalham dentro desses níveis de pressão podem levar a absorção da cartilagem, que seria... Tá, então tem que ter o modelador, enfim, tem que fazer o trabalho direitinho, não vai colocar fita, não vai colocar super bonder, não coloque essas coisas que você pode até necrosar, então, por favor. Elas funcionam pelo mesmo princípio, né? Depois de uma idade mais tardia, 5, 6 anos ou mesmo no adulto, o mecanismo de modelagem, ele se transforma não aproveitando o estrógeno, mas sim um processo inflamatório. Você fica segurando lá a cartilagem, ela inflama e esse processo inflamatório remodela. E se torna um período de tratamento muito mais longo, dura até 3, 6 meses, né, de tratamento, mais dolorido e com maior chance de complicações, porque você está usando uma inflamação para modelar a orelha. Então pode haver absorção da cartilagem, ficar com aquela orelhinha de lutador de jiu-jitsu, sabe? Sei, que só tem pele. Sei. Que só fica, né? Doutor, eu vou pedir um minutinho, a gente já vai voltar com fotos e cards, um minutinho. Eu estou com o doutor Arturo aqui, otorrinolaringologista, falando sobre audição e também sobre a formação e má formação das orelhas. Será que a gente tem... Essa é outra foto ou é a mesma? Vamos... É outra foto já? É outra mostrando o tipo de resultado que a gente consegue com esse tratamento pouco invasivo, que normalmente dura até 4 semanas assim, do uso do dispositivo. Doutor, eu não sei o antes. Levanta um pouquinho, me mostra onde. Onde que você vê? Porque eu não tô vendo um problema assim. Então a gente vê a curvatura aqui da hélice um pouco deformada, né? Fazendo com que haja um má posicionamento da pele sobre o pavilhão. Tá, né? então é nesse lado em cima que você vê. E aqui também a gente pode ver que a concha está um pouquinho mal formada, comprimindo o conduto auditivo. Tá, então essa pessoa ela vai ouvir mal no futuro. Ouvir, às vezes pode ter uma anatomia desfavorável, pode acumular cera na vida adulta. E aí essa que você abriu já, isso, né? A gente tratou aqui tanto a concha, que é essa parte interna aqui, quanto a parte mais externa, né, a hélice da orelha. Isso você vê com 2 semanas de tratamento, né? E aí já resolveu? Já resolveu. Já não precisa mais ter problema. Você alinha, ele segue o tratamento, mantendo esse padrão de crescimento. E a orelha de abano, fora o molde, depois que a criança tem 5 anos, 4 anos, é cirurgia, né? É cirurgia. Então, a gente deixa de se beneficiar do estrogênio, se beneficiar desses produtos que tornaram mais seguro o uso dessa técnica, não aquela coisa de botar um aramezinho, uma colinha, né, onde havia muita complicação nesse tipo de tratamento, né? E atualmente a população tem se informado mais, o meio médico também tem se informado mais, né? E a gente consegue fazer um diagnóstico mais precoce, o que torna viável esse tipo de tratamento, senão é cirurgia. Cirurgia. E aí a cirurgia você entra... Eu sou um bom exemplo disso, né? Eu era o Fusquinha de porta aberta, o Dumbo, né? Ah, era? E aí... E agora é perfeito. Linhagem familiar. Os meus pais todos são orelhudinhos, né? E então, eu operei com 12 anos. Então, até os 12 anos, é nítido, assim, que... Você sofreu, né? Na escola. Sofri, né? Então, depois que você tira esse estigma, você... Eu digo estatisticamente, né, melhora a autoestima, melhora o desempenho escolar, desempenho profissional. Quer dizer que eles nem querem ir na escola, porque, exatamente. Porque a gente sabe como que é difícil. E atualmente isso vem crescendo mais, essa questão do bullying, né? Estudos americanos mostram que 20% das crianças em faixa etária escolar, assim, essa pesquisa que eu me refiro entre 9 e 12 anos, sofreram bullying. E o dobro disso fizeram bullying.
Entendi. Né? No Brasil, os estudos mostram um número um pouco menor, mas eu acho pela metodologia que mostra que pelo menos 10% das crianças sofreram bullying, e a aparência física está entre as maiores causas assim, desse tipo de iniciativa. Né? Com certeza. Então... Agora, essa foto do antes e depois, nos enchendo a tela, aí eu consigo ver bem a diferença. A gente vai desde casos menos sintomáticos, digamos assim, até a ausência completa do ouvido, né? Onde a gente precisa tirar uma costelinha, fazer a reconstrução aqui, então, né? As crianças nascem sem ouvido também? Sim. E aí necessariamente precisa de uma cirurgia, né? Esse daqui tá meio espremido, não é, o ouvidinho do bebê? Tá espremido o ouvidinho, né? Você vê uma posição do lóbulo, se né? quiser levantar. E a hélix aqui mal formada, você vê com aquela orelhinha... E o que essa parte aqui mal formada pode provocar, se não for tratada, se não fizer a cirurgia? Então, nesse caso, né, depois de descartadas as questões auditivas, é puramente estético. Ah, tá né? bom. Existem malformações aqui da concha que podem comprimir o conduto auditivo externo, levar a mais otites externas, acúmulo de cera, tá? Mas a maioria dos casos é um tratamento estético. Por isso que não há uma cobertura de SUS ou planos de saúde. Entendi, para esse porque tipo de... é estético ainda. Mas, por exemplo, se pode levar a uma otite constante, já começa a não ser tão estética, mas eu ainda acredito que o benefício de evitar a criança sofrer questões assim de bullying, eles não são muito mensuráveis. Sim. Né? Mas é o principal benefício e é o que torna pertinente a gente optar por esse tipo de tratamento. E isso depende muito da questão familiar, porque não é a criança que está decidindo, é os pais. Então tem questão cultural, familiar, a intensidade da deformidade, que vão então deixar para o pai, a família, decidir isso. Né? Entendi. Tem mais fotos? Tenho, acho que algumas, assim, de alguns resultados. importante. Mostrando, então, que essas deformidades, esse mau posicionamento das estruturas que ali estão, né? Não há falta de estruturas, né? Tem variados apresentações. Vamos explicando. Né? Olha, à esquerda, acima, que tipo de orelha é aquela? Aquela é a orelha em cálice, né, onde as estruturas estão mal posicionadas só, né, principalmente por um excesso de pele na parede posterior. Então, a gente consegue devolver, então, o posicionamento adequado da cartilagem, que por si leva a pele ao devido posicionamento. Esse precisa de cirurgia ou quando é bebê, se é detectado, dá para... Esses são exemplos de deformidades que respondem bem a esse tipo de modelagem precoce. Sei, que a gente fica 40 dias, né? A gente acabou não colocando aqui as deformidades que desde o início já são cirúrgicas, tá? Então precisa o profissional entender esse tipo de deformidade e a saber gente já vai falar. Distinguir. Vamos só colocar a foto de novo, que eu quero que o doutor fale de cada um. À esquerda, o do meio acima, aquela que o menino está de verde. Essa é a legítima orelha de abano, né? Sei, tá. Onde há uma má conformação, com licença, aqui do pavilhão auditivo, né? Distanciando então a ponta da hélix aqui do osso da mastoide, né? Quando essa distância é maior que 0,7 ou 1 milímetro, 1 centímetro, né? Já configura então um mau posicionamento. Essa dessa mocinha aqui. Essa é a orelha de destaque, aquela do Spock, né? Do filme. Também mostrando uma deformidade no polo superior do pavilhão auditivo, né? Abaixo à esquerda é um pouco parecida com a mocinha, né? É um pouco parecido, um caso masculino, né? E você vê que esse caso aqui é um pacientinho que já passou do momento ideal. Todos aqui os pacientes já passaram do momento ideal para a aplicação da modelagem. Então, esse aqui é a cirurgia. Vão acabar na cirurgia aí, se necessário. Né? Certo, Isso se acharem que é necessário. Tá? Porque, no fundo, a audição não é impactada por causa do formato da orelha. Esse tipo de formato. E você vê que a estatística mostra que os meninos acabam operando, inclusive, mais que as meninas.
porque a menina esconde a orelhinha no cabelo. Ah, o cabelo, exatamente. Né? Esse daqui do meio, abaixo, que a gente está vendo, que tem o cabelinho preto. Também ele segue esse mesmo padrão do que é o mais comum, que são as deformidades do terço superior aqui do pavilhão auditivo. Okay. E a última é de abano, não é? Essa é nítido, né? Um caso de orelha de abano. Vê que todas as estruturas estão presentes, né? O conduto auditivo, né? Então, é uma criança que já passou pela triagem e que perdeu o momento de... Quero mostrar o molde de novo, que nós mostramos no começo da entrevista. É este molde aqui, não é, doutor? Que você, nos primeiros dias... Isso, nos primeiros dias a gente precisa fazer cortar o cabelinho da criança, né? E a criança, nessas primeiras semanas de vida, aceita muito bem o dispositivo. É porque ela não, né? Ela não entende, né? Então a gente cola, e uma das características disso é a qualidade dessa cola, né? Que a gente então põe essa estrutura inicial e com essas pecinhas vai montando o quebra-cabeça de uma maneira individualizada, né? De maneira a manter as estruturas cartilaginosas numa posição ideal. A gente tem exemplos aqui, vou pedir de novo, senta e levanta, mas por favor, se puder levantar. À esquerda você tem a orelha, tá, que a gente vai trabalhar. Com o cabelinho já cortadinho, né? Então a posição das estruturas que elas começam a fazer a modelagem a partir da região posterior aqui, né? Tem um silicone que faz isso e depois, individualmente, a gente vai modelando para manter a posição ideal da cartilagem. Aí tem que voltar no otorrino laringologista toda semana, provavelmente. No mínimo toda semana. Existe a necessidade de um contato direto, porque ele é muito a curto prazo, né? Se tiver uma pressão excessiva, a criança dormir muito em cima do aparelhinho e tiver uma mudança de coloração, a gente precisa reposicionar e a criança vai crescendo também. Então, por isso que esses kits vêm com vários tamanhos, né? Que depois da segunda semana a gente precisa trocar por um maior, que é para dar espaço para ela crescer. Então, aqui já está Já está o quebra-cabeça montado e aí a gente coloca a tampinha e a criança vai assim para casa. E banho, tudo bem? Não pode molhar o dispositivo. Ah, certo. E vai colocar nas duas orelhas, obviamente. Se necessário, porque 70% dos casos é bilateral, né, nas duas orelhas. Então, em alguns casos, a gente só modela uma. Né? Nossa, que interessante. Mas porque geralmente quando eu vejo a orelha de abano são as duas. Isso, mas a grande maioria, né? 70% das vezes. Entendi. Né? Bom, doutor, acho que deu para entender basicamente tudo que a gente falou aqui. Se vocês quiserem mais informação, vou dar os contatos do Dr. Arturo, Dr. Arturo Carpes. O telefone da clínica, né, é 0 operadora 11 5573 1970, o WhatsApp 0 operadora 11 98229 8661 e o site é www.nosp.com.br. Doutor Arturo, muito obrigada, muito interessante, importante, principalmente para as mulheres que estão gestantes, né, prestarem atenção, não deixe de fazer o teste da orelha. O diagnóstico precoce é fundamental. É isso aí, obrigada, doutor.